Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja da Família. Hoje eu tenho a alegria de conversar com uma mulher de Deus que eu tenho certeza que você conhece. Ela é cantora, ela é pastora, ela é escritora, professora e agora dubladora. Mais de 35 anos de carreira. Eu tenho certeza que quando você ouvir a voz dela, você vai saber de quem eu estou falando. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Cristina Melvin. Obrigada pela tua presença. Imagina, Mari, é uma alegria estar aqui com vocês, você aí de casa, você que está conosco. Que bom que você está participando, que possa ser uma bênção na sua vida. E é muito bom estar aqui na Igreja da Família com o pastor Lécio, que é tão querido, um amigo de tantos anos, e conhecer você, né? Estamos até combinando, né? Nossa roupa, se você está olhando pelo YouTube, Coisa de a gente Deus, está né? combinando. Aliás, falando em Igreja da Família e Pastor Lécio, já é uma amizade de alguns anos que tu tem com ele, né? Muitos anos. É um amigo querido, uma pessoa amada no Brasil, e onde ele vai, ele conquista, né? É uma pessoa muito abençoada, e estou feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Que Deus possa continuar usando a vida dele, dando saúde para ele, abençoando esse ministério que tem resplandecido o amor de Jesus nessa cidade. Passando em Orlando, Igreja da Família tem que ter parada obrigatória, né? Oh, com certeza. Cris, eu queria que tu contasse um pouco de como foi o teu encontro com Jesus. Porque as pessoas te conhecem dos Grammys latinos, dos CDs, da carreira. Quem é criança, quem foi criança, né? Conheceu Jesus desde criança, com certeza já cantou as tuas músicas na escola bíblica de criança, enfim. As pessoas conhecem essa mulher de Deus dos palcos. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho de antes, de quando tu conheceu a Cristo. Bom, foi num momento muito importante, decisivo da minha vida. Eu tinha 16 anos, meus pais tinham se divorciado e eu tinha passado por um momento de depressão muito forte. A adolescência é uma época que precisa de muita atenção, muito cuidado. Então, eu quero aproveitar e lançar um alerta aos pais. Antigamente, a gente tinha medo de perder os filhos num sequestro, num atropelamento, mas hoje estamos correndo um risco muito grave de perder os nossos filhos no quarto ao lado, debaixo do mesmo teto. Então, eles estão cada vez mais isolados, cada vez mais fechados em si e sendo influenciados pelas redes sociais, por youtubers. É tipo um vício você ficar com o celular a cada minuto, né? Cada emoção, cada dancinha, então, e games e desafios. Então, é um problema muito sério, a gente tem que ter cuidado. Na época não tinha isso, mas foi muito difícil a separação dos meus pais. Meus pais se agrediam muito fisicamente, verbalmente. Então, eu cresci numa família sem amor. E o diabo, a Bíblia diz que vem para roubar, matar e destruir. Então, ele dizia para mim que ninguém se importava comigo. Para que viver? Então, eu estava muito cansada. E eu tomei alguns remédios. Minha mãe fazia um tratamento de nervos, então eu sabia onde tinha os remédios. Mas na época, eu não tinha a ideia de que eu queria me matar. Eu acho que eu só queria descansar um pouco, dormir um pouco. Só que eu amanheci no hospital e poderia ter sido fatal, porque eram remédios muito fortes. Então, pouco tempo depois, eu conheci uma menina evangélica que disse: olha, você não está estudando inglês? Por que você não vai lá em casa, que eu tenho um grupo de amigos americanos que vão estar almoçando com a gente? Eu falei: eu vou, eu sempre gostei de fazer amigos. E eram os Continental Singers and Orchestra. Era um grupo aqui da Flórida, de louvor. Eles faziam coreografia, tinha orquestra, tinha tudo. E eu me senti bem, porque eles eram jovens, 20 e poucos anos, 19 anos. E eles tinham uma alegria, um brilho que eu não entendia. E eu hoje sei que era o brilho de Jesus. Eu me senti em família pela primeira vez na minha vida. Eles foram para o Colégio Batista ali, eles se apresentaram e oraram por mim. Naquela noite, no meio do louvor, eu vim à frente e entreguei minha vida ao Senhor.
Uau. E quando meu pai foi me buscar, eu achei que ele ia brigar comigo, porque meus pais já estavam separados, ele já estava com uma outra família. E eu não tinha como voltar para casa, não tinha Uber, não tinha nada disso naquela época, né? E já era tarde. Mas o amor de Deus invadiu meu coração e eu falei pela primeira vez para meu pai: Pai, eu te amo, porque Uau. Jesus me amou primeiro. Pai, eu te perdoo, porque eu fui perdoado. E daquele dia em diante eu era a única evangélica na família, mas eu amava estar na casa do Pai. Eu ia em todos os cultos, culto de oração, evangelismo, na comunidade. Eu queria que todo mundo conhecesse Jesus, aquele que transformou a minha vida de fel e mel. E foi a melhor coisa que eu fiz. A escolha mais importante da minha vida foi Jesus. Uau. E aí, depois disso, a Não, aí música eu entrou. comecei a congregar na Igreja Batista de Itauá, cantava nos corais, mas 10 anos depois foi que eu gravei o primeiro álbum pela Bom Pastor, chamado Tá Decidido. Tá decidido, vou ter Cristo como amigo. Eram versões da Amy Grant, Sandy Perry, eu já era professora, então eu mesmo traduzia as músicas. E aí nunca mais eu parei. Já são E 35 como que a música anos. entrou na tua vida? Sempre gostou de música? Meu pai e minha mãe, meu pai gostava de serestas, aquelas músicas clássicas, né? Núbia Lafayette, Roberto Carlos, aquele pessoal do secular, né? Então eu sempre, o tempo todo tinha música lá em casa, música. E depois que eu entreguei minha vida a Jesus, eram os louvores que ficavam comigo, né? Mas meu pai tinha uma voz muito bonita, então tinha serestas lá, e eu conhecia aquelas músicas antigas todas. Eu estava lendo, Cris, na tua biografia, algo muito interessante. Que dois amigos teus pegaram umas músicas tuas e levaram até uma gravadora. Foi. Como é que foi essa história? Gente. Esse é um amigo Não, de Deus mesmo, é um né? amigo de Deus. Tinha uma banda chamada Banda Shaddai. Então, o Isaías Costa, que era o vocalista, ele precisava de alguém para fazer o lançamento, uma vocalista para participar no lançamento do LP deles, né? E aí o Natan, da Banda e Voz, falou: olha, eu conheço uma garota lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, ela canta muito, só que ela não vai aceitar fazer vocal para você, porque ela sozinha canta melhor do que eu e você junto. Ele, olha, quem disse que eu quero uma vocalista que canta menos que eu? Não, eu já tenho, eu vou lá. Então, quando chegou lá, ele me chamou e eu sempre participei de missões, na hora eu aceitei. Ele falou: me dá uma fita cassete que eu vou a Bom Pastor, que na época era a maior gravadora evangélica do Brasil, era distribuidora de todos os álbuns americanos, tinha licença para tudo, era top. E eu vou levar uma fita sua. Eu falei: ó, mas foi caro pra caramba para fazer essa fita, hein? Traz de volta. Eu não estava acreditando. Aí o Natan: você vai mesmo mostrar essa fita para eu? Eu falei: vou. Aí o Elias de Carvalho, ele tinha um equipamento de som, na época a Bom Pastor era gigante, tinha um armazém enorme, porque os LPs ocupavam muito espaço, Sim. era caixas e caixas. Hoje em dia não distribuir para o existe Brasil mais inteiro. isso, Agora né? é tudo digital, né? Mas na época era físico. E ele tinha um som que rolava em toda a gravadora. E quando ele botou a música, era uma música que eu tinha gravado da Whitney Houston. E tu consegue enxergar na voz dela, porque tua voz é maravilhosa. E aí o pessoal começou a chegar na porta dele, do escritório dele, para saber quem era a garota que estava cantando. Porque eles sabiam que não era Whitney, mas estava diferente. E no mesmo nível. Começou a encher. Aí na hora ele falou: olha, Moisés, vai para o Rio e contrata essa garota imediatamente. Nós no Rio precisamos de uma cantora forte. Nós tínhamos em São Paulo, precisávamos no Rio. E aí... E o Isaías Costa hoje é meu esposo. Ah, é? Ele me colocou no ministério, né? Que legal. E aí, na mesma então, semana... é muito mais do que um amigo de Deus, né? Um amor de Deus. Meu amigo, meu grande amor, Isaías, te amo. E se tornou, assim, o amor da minha vida, pai da minha filha. E de lá para cá foi um CD atrás do outro. Quantos CDs no total tu lançou? 36 álbuns. 36 álbuns em 3 línguas. Né? Espanhol, eu gravei em inglês. espanhol e português e tinha algumas faixas em inglês. Não cheguei a gravar um álbum em inglês. Porque teu inglês é perfeito. Eu estudei muitos anos, né? Estudei, fiz a UFRJ, dei aula 10 anos nas escolas de língua inglesa mais conhecidas. Então, aí chegou uma hora que eu tive que optar, porque eles queriam que eu fosse para a Inglaterra para fazer um curso de especialização, mas eu já tinha a agenda do Ministério.
Então, de segunda a sexta eu dava aula e sábado e domingo eu ia para as igrejas. Aí a diretora falou, agora você vai ter que escolher ou o magistério ou o ministério. E eu escolhi o ministério, me demiti. Por uma E boa nunca causa. parei de ensinar, né? Agora a palavra de Deus. E então, depois de muitos anos, uma outra situação veio na tua carreira que eu achei maravilhosa, que é a de ser dubladora. Gente. Conta pra gente que além de cantora, escritora, professora, tantas coisas, tu se tornou dubladora. Eu quero saber como é que foi essa experiência. Quando o pessoal da Sony Pictures me procurou, porque eles queriam uma voz para fazer a voz de Maria, do filme The Star, que em português é A Estrela de Belém, onde os animais contam a história de Jesus. Quer dizer, a história de Jesus através da perspectiva dos animais. Então, tinha o jumentinho, que era o boi, tinha Davi, que era o pombinho. Então, tinha os personagens ali. E aí eu fui fazer a cena em que o anjo chegava para Maria e falava que ela iria gerar o Salvador. Então, aquela foi a cena que eles escolheram para eu dublar. E eu dublei e na hora o rapaz falou, não, é essa voz que a gente quer. Eles queriam uma voz diferente. Tu teve que trocar a tua voz, fazer uma outra entonação? Não, é essa voz mesmo. E ela foi uma honra para mim, porque interpretar a mãe de Jesus, e vocês sabem, a Isabela é minha filha do coração, então eu nunca gerei uma criança. E eu interpretei Maria, que gerou o Salvador. Uau. Então, na hora que ela estava sentindo as dores de parto, eu vivi aquilo com ela. Que coisa eu linda. Fiquei muito emocionada quando eu terminei de gravar aquela cena, porque o Senhor me deu a oportunidade de viver um momento tão sublime, que é o momento de dar a luz. E logo de quem, né? No Salvador. Então eu amei, marcou a minha vida. Eu sugiro que vocês assistam, se for em português, A Estrela de Belém. Está nas plataformas, está em todos Tá no eles aí. Netflix, Netflix, está no Prime. Netflix, está no Prime. Vocês assistam, mostrem para as crianças, porque é muito linda, é engraçado, é emocionante. Cris, e essa questão de gerar filhos, da adoção, como é que foi? Como é que é essa história na tua Então, vida? eu achei que eu iria engravidar facilmente. Eu demorei para optar pela gravidez por causa do ministério. Eu queria viajar, eu queria alcançar muitas vidas para Jesus. E um dia alguém me disse, mas por que você não engravida logo? Eu falei, não, a ciência está super evoluída, eu faço uma inseminação mais para frente. Ele, olha, cuidado, pode não dar tempo. E eu não acreditei. Então, quando eu tentei engravidar, eu já tinha uns 40, 42 anos. E era a primeira gravidez, então eu não consegui. Tentei algumas vezes, é muito caro. Eu mesmo viajava, levava as injeções numa caixinha de isopor e entre uma viagem e outra eu aplicava na barriga, na perna, eu mesma aplicava. Tentei, a última vez eu coloquei 7 óvulos. Eu queria gêmeos, eu queria trigêmeos logo, não tinha idade para ficar engravidando toda hora. Mas aí, o que a gente faz quando o Senhor diz não, né? Porque não há garantias de que o Senhor vai dizer sim para a gente, sabe? Ele sabe o que é melhor para mim. Eu chorei pra caramba. A última vez que não deu certo, falei seriamente com o papai. Falei, papai, o senhor sabe que eu tenho um amor imenso pelas crianças. O senhor sabe o desejo do meu coração. Por quê? Eu não sou estéril. Eu tenho útero. Eu estou ovulando. É só segurar o bebê na minha barriga. Pai. E o Senhor falou assim para mim, filha, a minha graça te basta. Eu chorei muito. Ele falou para mim também, olha, eu já te dei as crianças do mundo para você. E foi assim? Assim, como eu estou falando com você. Eu falei, Senhor, eu não posso levá-las para casa. Eu quero ler a Bíblia para minha filha, eu quero contar histórias, eu quero ser mãe, saber como é que é, ensinar a andar. Então, eu quero falar para você que é mãe, que às vezes está cansada, desesperada, estressada. Eu não aguento essa criança. Saiba que muitas mulheres jamais conseguirão gerar um filho. E se você tem um filho ou filhos, você é muito privilegiada. Então, eu sei que as crianças têm muita energia, mas tudo passa, as fases vão passando. É verdade. Chega uma hora que as fases vão mudando, as preocupações vão mudando também, mas é muito bom viver cada momento
e pedir ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria, discernimento para ensinar o pequenino no teu caminho, Senhor. Todo dia, não é fácil. Tem que todo dia, às vezes repetir muitas vezes, né? Até encucar, né? Na cabeça da criança. Mas é isso, e vale muito a pena. E aí a Isa chegou. E a Isa chegou, né? A gente passou por um processo de treinamento para você conseguir a habilitação para adoção. Você é virado de cabeça para baixo, eles vasculham a tua vida para saber se você é maluco, o que você quer, né? Então, foram, assim, meses de testes com psicólogos, pessoas que trabalham em áreas sociais, né? Esqueci o nome agora. Como assistentes sociais. Assistentes sociais. Iam lá em casa, enfim. Conseguimos a habilitação e aí eu sabia que a Isabela tinha nascido, eu fiz a música para ela. Isabela, menina dos meus olhos. E eu não sabia onde estava minha filha. Tu fez essa música antes de Fiz tu encontrar antes ela? de encontrar ela. Meu Porque Deus, um que dia alguém lindo. me disse assim, mas filho adotivo dá problema. Falei, quem disse que filho biológico não dá dificuldade também? Eu quero que você me diga quem é que garante. Não existem garantias de que você não vai ter seus momentos difíceis. Isso faz parte da vida, faz parte do crescimento, que a gente não pode desistir deles. Claro. A gente tem que disciplinar, tem que dar limite e pronto. A Bíblia diz, né, Cris, que a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Porque são 3 categorias que estão completamente vulneráveis. Uma criança órfã, ela está à deriva de qualquer um. A viúva, nos tempos bíblicos, também era uma mulher totalmente deixada de lado. E o estrangeiro, eu que sou estrangeira numa terra, ainda moro há muitos anos nos Estados Unidos, mas mesmo assim a gente sempre tem essa sensação de que a gente não pertence 100% a um lugar. A Bíblia diz que é a nossa responsabilidade cuidar deles. Então, como cristãos, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu tenho um irmão que é do coração também, então eu entendo dentro da minha família o quanto é uma gestação que vem do Senhor. Não só para a mãe, como para minha mãe, mas para o meu pai e para todos os meus irmãos também. Toda a família, toda a família. Isaías já tinha, do primeiro casamento dele, um casal de filhos biológicos. Ele é cirurgião dentista, são 22 dentistas na família. Todo mundo. Acho que é a única que nos toma, já estou até entendendo o implante, porque a reunião lá em casa parece até um congresso de odontologia, né? O bom dos dentistas é que eles podem fazer um botox, uma coisinha, já ajuda a gente também, né? Então, e aí, quando ele viu Isabela, a gente encontrou Isabela, né, que chegou Ela já se chamava Isabela ou não, vocês ela tinha um outro nome. Eu a peguei no colo e eu soube na hora que ela era a filha que Qual Deus idade tinha ela pra mim. tinha? 3 meses. Bem pequenininha. 3 meses. Minha branquinha. Linda, linda, linda. Aí a gente foi no juizado da vara da infância, encontramos a nossa filha. Há quanto tempo você está visitando a criança? Não, nós acabamos de encontrá-la. E ela falou, você vai ficar 1 mês indo no abrigo, todos os dias. E quando terminar o mês, você volta aqui. Porque tem pessoas que pegam a criança e devolvem. Eu falei, não acredito que existe esse tipo de coisa. Aqui Como nos se Estados fosse Unidos tem o foster care, que para mim nunca entrou muito na minha cabeça o foster care. O que é? Me explica. O foster care, eu assim, de forma bem ampla e geral, a criança, ela tá num abrigo e ela é levada para casas de família, ela fica lá por um tempo, 1 ano, 2 anos, meio ano, 1 mês, e depois ela volta para o abrigo. Mas por que ela volta? Porque eles dizem que como essa criança ainda tem família viva, eles tentam sempre levar ela de volta para a família. Só que às vezes a família é o pior lugar que essa criança pode estar, porque é uma família abusiva, às vezes mãe... Eu conheci uma menina, Cris, que eu morava na Carolina do Norte e eu morava num bairro lá que 98% das pessoas que moravam... É um condomínio, igual aqui em Orlando tem. 98% das pessoas que moravam no condomínio eram negros. E a minha família, nós éramos os únicos brancos e tinha mais uma casa de brancos. Então, assim, basicamente, a gente não via muitos brancos naquele condomínio. E na casa, na frente, tinha essa menina que ela era bem branquinha, mas os pais eram negros. Aí eu vi, que interessante. Normalmente a gente vê uma adoção contrária, né? De cor de pele e tudo mais.
E aí ela ia sempre ali brincar com meu filho, todo dia de tarde. E daí um dia ela veio se despedir. Eu nunca quis perguntar para ela, porque a gente nunca sabe até que ponto a criança sabe e tudo mais. E daí um dia ela veio se despedir. Ela disse, eu vim aqui dar tchau, porque essa família não me quis mais, eu tô indo para outra família. E eu não sei onde é essa outra família. Aí ela chorou, porque ela não queria ir para outra família, ela gostava dali. Mas a família estava com ela por um tempo determinado, né? Eu nunca entendi muito bem esse processo de foster care aqui nos Estados Unidos, sempre me incomodou muito, porque uma vez que uma criança está inserida dentro de uma família, e quando ela entra no coração, né, Cris? É difícil tirar. Não podia nem imaginar de perder Isabela. E aí foram, assim, a gente conseguiu a habilitação provisória, a habilitação nós tínhamos, mas de 3 em 3 meses tínhamos que renovar, enquanto eles procuravam a genitora para saber se ela queria criança. E aí foram 3 anos de burocracia. Uau. E ela nunca sempre com aquela apareceu. sensação de que ela... E a gente vivendo aquela insegurança de qualquer momento ela poderia. Mas isso também esgotou toda a possibilidade. Por exemplo, se ela aparecer um dia e disser, não, eu quero a minha filha, não é. Não tem como. Ela é minha filha. A Isabela, então, nasceu de novo, né? Quando ela chegou na tua nasceu de família. novo. Ela nasceu de novo e ela sabe que é do coração. E a adoção, para mim, é algo muito precioso e muito natural. A gente sempre falou muito sobre isso. E conforme ela foi entendendo com o passar do tempo, ela foi amadurecendo um pouco mais. E teve um momento de crise, sim, lógico, é natural. Quando ela entendeu que ela não veio, porque ela sabia que ela não veio da minha barriga, mas eu dizia que ela vinha do coração de Deus para mim. Quando ela entendeu que ela veio de uma barriga, de uma mulher, que ela não sabia quem era, daí ela quis saber. E a gente não sabe quem é. Mas o dia que ela quiser procurar, eu falei, filha, eu vou com você. Isso, quando ela entendeu a essa profundidade, a esse nível, ela devia ter o quê? Uns 7, 8 anos. Bem jovenzinha. Entendeu? Então, eu falei... daí ela teve um tempo difícil, de um pouco de rebeldia. Falei, por que você está tão brava, filha? Ela, porque eu queria ter nascido da sua barriga. Querida. Eu queria ter nascido. Por que eu não nasci da sua barriga? Falei, minha filha, se fosse da minha barriga, não seria você. A barriga da mamãe não funciona. Então, Deus sabia que eu precisava de você e você é tudo que eu sonhei. E aí ele usou a barriga de uma mulher que não te abortou, que não, sabe, que te gerou os 9 meses. E que você veio para alegrar a minha vida. Você é o meu presente de Deus e eu quero ser uma bênção para você. Você é minha filha, isso ninguém pode tirar isso de mim. Mas aquela mulher não me amou. Eu falei, ela te amou sim, filha, do jeito dela, porque a gente não conhece a história, o que levou aquela pessoa a desistir. Eu não conheço a história, mas ela te deu a vida e só isso já é o suficiente para você ter um coração grato. Eu quero falar para você que foi adotado, você que tem no fundo aquela sensação de que você foi rejeitado, abandonado, que alguém não te quis. Quero dizer para você que o Senhor Jesus, que o Salvador, que o nosso Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. E Ele tinha um propósito de colocar você nesta família, onde você está. Então eu quero dizer para você, ame esta mãe, ame este pai, sabe? Porque você é muito especial, você é muito amado. Não tenha a sensação, não era para ser daquele jeito. Nós todos fomos adotados por Deus. O único filho legítimo é Jesus. Nós somos adotados pelo amor, pela graça, pela, sabe, infinita graça do Senhor de nos permitir ser chamados de filhos, né? E podemos chamá-los de pai. Então, Nossa, eu tô emocionada, já tô... Canta um pouquinho da música que tu fez pra ela, pra gente. Isabela, menina dos meus olhos, Isabela, eu escolhi amar você, Isabela, do coração de Deus pra mim, o sol de cada amanhecer, Isabela. Ela tem o meu tipo sanguíneo, O negativo. Ela tem o meu nariz, isso aqui, ó. Mas aqui foi Jesus que fez, não foi plástico, foi homem nenhum.
Foi o Criador do mundo que fez. Então, ela tem um temperamento, o corpo dela é parecido com o meu. É muito interessante. Deus, ele vai Deus faz. conectando. E aí, Cris, como é que foi das crianças? Esse teu amor pelas crianças? Porque tu teve uma carreira na música gospel, né? Muito conhecida, inclusive fora do Brasil. Mas eu acredito que o impacto que tu causou na vida das crianças, Gente, com a música da Abelhinha, quem nunca ouviu, né? Mari, olha, eu tenho tanto que agradecer ao Senhor. Porque você sabe que nesses 35 anos, na verdade, são 3 gerações. Os pais que ensinaram os filhos, Sim. e os filhos cresceram, casaram, tiveram filhos e estão passando as músicas para os filhos. Então, quando eu vejo um pastor jovem com essa nova geração de adoradores, e eles me abraçam, digam assim, eu estou abraçando a minha infância. Eu aprendi a cantar com você, você me inspirou, você me fez amar o ministério infantil. Através da sua vida, eu aprendi, eu fui edificada, eu fui abençoada. Então, Deus, em vida, tem me permitido presenciar, testemunhar os frutos desses 35 anos de ministério. Então, eu louvo a Deus, porque vale muito a pena servir ao Senhor. Foram muitas noites fora de casa, longe da família, em estúdios, momentos solitários, Deus e eu. Mas quando eu vejo que você está aí, firme na rocha, eu digo, Senhor, eu faria tudo de novo. É um vale legado muito a pena. maravilhoso, né? Então, eu quero continuar servindo enquanto eu tiver fôlego de vida. Deus tem guardado a minha voz. Eu ia te dizer isso, porque para você que está ouvindo agora, a gente está aqui pós-culto, a Cris acabou de ministrar no culto, e assim, a tua voz está intacta, perfeita, 35 anos de carreira e a voz maravilhosa. Deus, ele está te honrando mesmo em todos os sentidos, inclusive na voz. O Senhor tem guardado, porque as minhas músicas são agudas, né? Sim. Tem uns tons agudos aí, mas eu continuo usando os playbacks no tom original. Que Até coisa. aqui me ajudou o Senhor. Amém. E Cris, eu enquanto queria... tiver fôlego e estou entrando em estúdio para gravar um álbum infantil. Ah, é? Temos Fala um pra álbum gente. de adulto novo pela Deep Music que está saindo. No meio da pandemia nós gravamos esse álbum. Tem a música Aguenta. Aguenta, tem socorro de Deus chegando para a sua vida. Na pandemia a gente tinha que aguentar firme. verdade. Porque foi um tranco, viu? Foi barra. Mas aí lançamos Referência, que fala sobre Jesus ser a nossa referência e não as referências do mundo, como cantores, pastores, influencers. Jesus sempre será o nosso exemplo perfeito de vida, de amor. Ali não há decepção, ali a igreja não se perde, não é? Então, olha para Jesus. E lançamos outras canções, inclusive uma delas chamada Você Não Pode Desistir, que eu não queria gravar, Por que não? porque ela fala de dor, e eu estava no meu fundo de poço, porque eu também já passei por muitas provas, eu não sou diferente de você. Então, eu falei, Senhor, não dá. Deus vai usar a sua dor para curar alguém. Você vai ser resposta para a oração de alguém. Deus não deixou você morrer por causa de alguém. Você não pode desistir, pois mais alguém vai desistir também. Deus vai usar a sua dor para curar. Deus vai usar a sua dor para curar. E tudo que você passou vai te ajudar. Deus vai usar a sua dor para curar. Essa música chegou a 1 milhão de streamings. Eu vi no teu Instagram E eu essa fiquei semana. muito, muito grata e surpresa. Porque o Espírito Santo falou assim, as pessoas precisam ouvir essa música. Através do seu testemunho, de como você superou. Outras pessoas vão superar também. Quero dizer para você que você está sendo observado pelos seus filhos, observado pelos seus colegas no trabalho, na escola, observado por Deus, na igreja. Então, as pessoas estão contando contigo. Você tem filhos, então não desista, porque essa música fala de você estar trancado no quarto. Ali trancado em um quarto, pensando estar tudo acabado. Mas vejo Deus entrando nesse quarto e você sair de lá curado.
Eu profetizo a cura emocional sobre a sua vida, sobre seus filhos, sobre sua casa, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Deus vai renovar, vai fazer tudo novo, sobre o seu casamento, sobre sua vida, sua saúde, em nome de Jesus. Então, e lançamos Avance agora, que é uma música que é hora de impulsionar a igreja para frente, porque Jesus está voltando e está voltando mesmo, falta pouco. É verdade. E essa geração, eu creio que é a geração que vai ver Jesus voltar, então nós temos que trabalhar com essa geração que é muito especial e muito fragilizada emocionalmente. Muito, Tá? é verdade. Então, o inimigo tem muita sede de confundi-los, de torná-los fracassados, inseguros, depressivos, ansiosos, sabe? Então, eu quero pedir a Deus que transmita a sua paz, a sua proteção e a sua segurança para as famílias, em nome de Jesus. Então, avance, não pare, maior é o que está contigo, adore e ore, é louvando que você vai vencer o inimigo. Então, é louvando, Eu amei quando tu consagrando, cantou essa orando. música no culto. É muito para cima essa música. música. É muito. E o álbum infantil vem logo. O álbum infantil a gente vai entrar em estúdio nesse primeiro semestre ainda, e para outubro tem novidade. Já temos 7 músicas separadas, vamos fazer um EP, né? Que antigamente era 12 músicas, agora É menos, é menos, mas vem música muito boa por aí, pode esperar, aguardem. Cris, eu poderia ficar horas aqui te ouvindo, eu estou encantada, gente. Eu estou encantada, porque a gente está com o podcast aqui desde janeiro e muitas pessoas, mulheres de Deus, homens de Deus, passaram por aqui. Mas te ouvir assim, eu sempre falo para as mulheres que eu ministro, tem mulheres que a gente tem que pegar um canudinho e sugar, assim, pegar tudo que tem de bom e botar dentro do nosso coração. E tu com certeza é uma dessas mulheres, assim, eu fico assim, eu não consegui nem perguntar muita coisa, porque eu tô assim, ó, Eu só... falo muito, né? Oh, não, mas meu eu tô Deus. só recebendo de Deus, dessa mulher maravilhosa. Cris, que Deus te abençoe, o teu legado, ele é maravilhoso na minha vida e na vida de milhares e milhares que tu nunca vai saber, nunca vai conhecer, mas no céu tu vai encontrar Você todos sabe nós. que às vezes eu estou cansada e eu estou andando na rua, estou no mercado, alguma coisa, aí alguém para, fala, Cristina Mel, que agora eu tô loura, né, gente? Eu Mas era era sempre morena, crespa sou e... morena, do cabelo cacheado. A gente não fica velha, fica loura. Então, aí a pessoa, Cristina Mel, ai, aí me abraça, me beija, ai, estou abraçando a minha infância. Muito obrigada, não para, continua. Então, são esses testemunhos, assim, olha, eu tentei o suicídio, ou eu estava num momento difícil, a sua canção, essa canção. Então, para cada pessoa, Deus usa uma canção, uma pregação, uma palavra, às vezes apenas só um sorriso ou um abraço. Então, ame, sabe? Às vezes as pessoas deixando para depois, nós só temos o hoje e o agora. É verdade. Perdoe hoje, abrace hoje, ame hoje. Sabe, abrace seu filho hoje, porque daqui a pouco eles batem asa e vão embora. É verdade. Pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Então, eu cheguei aos Estados Unidos e eu não consegui parar ainda. Amanhã que é meu day off, meu dia vai de curtir folga. aí. Então, eu estou abatida porque hoje de manhã, ontem à noite e Tá todos os linda, dias. tá maravilhosa. E eu não sabia que ia gravar um podcast, nem trouxe, Não. né, Ó, faz nada o para seguinte, retocar a maquiagem. todo mundo que está vindo esse podcast, ouvindo pelo Spotify, pelo Apple Podcast ou pelo YouTube, se você está assistindo, faz o seguinte, se você lembra de alguma mulher que não pode ter filhos, mande esse podcast para ela. Se você lembra de alguma mãe que está com seu coração cansado, está desmotivada pela maternidade, está difícil, mande esse podcast para ela. Se você lembra de alguém que você sabe que é crente desde pequenininho e que ouviu Cristina Mel, mande esse podcast para ele. Se você conhece alguém que você, no seu círculo de relacionamentos, que está desmotivado, cansado da fé, mande esse podcast para ele. Eu tenho certeza que tudo que a Cris compartilhou aqui vai ser talvez a resposta
da oração de alguém. Cris, muito obrigado, que Deus te abençoe Imagina, e eu que a que gente agradeço. tenha, parando aqui em Orlando, você já sabe que tem que vir para o culto da Igreja da Família e Pastor vem para o Lécio, um podcast. beijo. Pra gente... Olha, deixa eu deixar minhas redes sociais, porque Isso, por favor. essa audiência Nosso aqui é editor vai importante. colocar ali na tela. Meu Instagram é Cristina Mel Real, não é fake não, é real, ele é verificado. Meu Facebook é Cristina Mel Mel, meu canal do YouTube é Cristina Mel. Então, participe, acompanhe a gente, se alegre com a gente, dê sugestões também. Tá? E muito obrigada porque você tem estado comigo esse tempo todo, nunca me abandonou, sempre orou pelo meu ministério. Vocês são a minha família, a família de Deus. Muito obrigada, que eu quero agradecer a Marja, essa bailarina maravilhosa, que é minha amiga querida, tá aqui nos que está aqui bastidores. conosco, né? Então, e uma escola que vai chegar aqui em breve para todas as mães. E dizia muito obrigada a vocês, por vocês fazerem parte dessa família linda. Amém. Obrigada, Mari. Eu que te você é linda. agradeço. Em nome do pastor Lécio, que tem muito carinho por ti também. Eu sei que ele fala de ti com muito carinho. E todo o pessoal da Igreja da Família, que Deus te abençoe. E assim, vem para os Estados Unidos, me dá uma ligada ou para o pastor Lécio. Diz, Mari, pastor, pode vir, porque a gente poderia fazer 3 podcasts desse aqui. O 2.0, o 2.1, e assim a gente vai, tem muita história dessa mulher de Deus para contar. Amém. Gente, que Deus abençoe você, espero que esse podcast tenha te abençoado, não esqueça de mandar para todo mundo, e na semana que vem tem mais. Tchau, tchau.